Alô, alô, Dibradores, está começando mais um DibradaCast. Eu sou o Caissara e nunca na história do futebol foi tão importante jogar em casa. Aqui é 86 e eu não vejo a hora de acabar a pandemia, acabar a quarentena, pra eu voltar a assistir meu jogo dentro de casa. Aqui é o Aguiar e eu vou falar, aqui no Dibrado o estádio está pago, viu? O que você quer dizer com isso, Aguiar? Que tem uns times aí que estão pagando, tem outros aí que só daqui 30 anos vai ter direito ao estádio, uns times de verde aí, entendeu? Então... Não sei do que você tá falando. Pelo menos aqui, né? Fala aí, hein, Caissara? Fala aí. Pelo menos aqui, além de estar jogando em casa, tá pago, né? É, com certeza. É velho, mas tá pago. Pago. Ô, Aguiar, você vai lá no estádio da Vila Belmiro, você vai colocar aqueles adesivos lá, quando o pessoal tem uma Brasília, um Fusca, é velho, mas tá pago? Não, eu vou colocar o adesivo assim, aqui nunca caiu. É isso aí, Dibradores. Estamos de volta com mais um excepcional programa e dessa vez a gente separou o tema que não teria como existir futebol sem os nossos gloriosos estádios espalhados por esse país. E a gente separou alguns estádios para estar comentando e no decorrer do programa a gente vai trazer informações, entrar no detalhe de cada estádio da região sudeste. Mas antes, a gente vai dar uma comentada aí, falando de estádio, Aguiar e 86. Eu queria ver de vocês aí, quanto que vocês acham importante, quanto que sobe o nível de confiança quando o seu time vai jogar em casa ou fora de casa, obviamente, e qual é a sua relação com o estádio, se vocês gostam de frequentar. O 86 é um torcedor poltrona que eu sei. Vou chegar a confessar aqui pra vocês que eu fui 2 vezes em estádios de futebol. Aliás, 3 vezes, eu me lembro de ter ido em 3 estádios. Uma vez foi quando a gente foi no Morumbi, não sei se o Caissara lembra disso aí, a gente era muito pequeno, criança. A gente foi na porta do Morumbi. Isso, a gente chegou a entrar no estádio. Não foi pra uma partida ou algum evento, a gente chegou a visitar a pista ali do... Isso. Conta essa história. Então, eu não lembro exatamente, mas estava eu, você, estava a nossa irmã, nossa mãe, e a gente estava com alguns amigos da nossa mãe, e a gente ficou na porta do estádio ali, tentando olhar no buraco da fechadura do Morumbi, e o segurança ali foi muito simpático com a gente, com o povo que estava ali, deixou a gente entrar ali no Morumbi, na parte de baixo ali, a gente visualizou algumas pessoas treinando ali, na época a gente era muito pequeno, nem dava pra saber quem eram essas pessoas, mas essa foi a primeira vez que eu lembro de estar no estádio. Depois eu fui no estádio do Pacaembu, assisti o magnífico show gospel do... Renascer Praise. Vou colocar um pi aí, porque essa denominação aí tá um pouco queimada. Mas a gente foi pra assistir um show gospel e finalmente no ano de 2009, Caissara Aguiar, eu fui assistir Palmeiras e Sport do Recife pela Copa Libertadores, do primeiro jogo, onde o Palmeiras venceu de 1-0 com gol de Cleiton Xavier. Foi a última vez que eu adentrei a um estádio. Bom, eu não tenho tanta vontade de assistir jogo dentro do estádio, apesar de, no dia que eu fui assistir o jogo do Palmeiras foi muito bom, foi bem legal, eu fui com o pessoal lá da onde eu trabalhava, mas eu não tenho essa mística, essa participação no estádio, ao contrário de vocês dois, que eu sei que a relação é bem mais próxima, né? Então, no meu caso, eu me lembro, o primeiro jogo que eu fui assistir foi em 85, o Santos e Corinthians no Morumbi. Nem eu, nem o Caissara éramos nascidos. Eu tive o prazer e a honra de assistir uma partida do Rodolfo Rodrigues, um dos maiores goleiros, né, que passou, goleiro estrangeiro que passou pelo futebol brasileiro e um dos maiores goleiros que jogou pelo Santos. E acho que não, né, Caissara, mesmo você não ter visto o Rodolfo Rodrigues, deve ter ouvido falar do Rodolfo Rodrigues, né? O Rodolfo Rodrigues é a lenda, né? Tem uma defesa famosa que ele faz, acho que foi na Vila... Foi na Vila Belmiro e vive reprisando aí como uma das sequências de defesas mais fantásticas da história do futebol mundial, eu diria. Foi. E, assim, eu lembro do placar do jogo, o Corinthians ganhou esse jogo por 2-1, mas acho que quando era muito moleque, o que mais me marcou foi que um corintiano entrou errado na torcida do Santos. E aí só via bandeira, porrada, sabe? Eu não sei como que aquele cara conseguiu sair de lá, mas que o cara apanhou bastante por ter entrado errado na torcida do Santos, apanhou. Mas ele tava infiltrado ou ele, errou a entrada? Ele entrou errado. Ele tava caracterizado como torcedor adversário. Só que assim, né? Acho que deixaram ele entrar até certa altura, porque o torcedor comum, mesmo vendo o cara com outra camisa, não vai fazer nada. Mas quando as organizadas viram, aí não teve jeito, né? E ele só foi perceber, pelo que eu lembro, ele foi só perceber quando já estava entrando os anéis. O 86 já assistiu o jogo no Morumbi? Não, eu só assisti jogo mesmo, só assisti no antigo Parque Antártica, né? Que era o Palestra Itália.
Tá, e o Caiçara, eu não sei se ele assistiu o jogo do Morumbi sem as divisões, sem as grades, que era só os anéis divididos por corda. Você chegou a assistir nessa época? Eu acho que você não pegou, não, Não, né? eu fui recente no Morumbi e foi um jogo da Copa América e depois eu fui no jogo do São Paulo e Santos. Então, assim, tem as divisões lá que são uma grade, né? Um portão, digamos assim. Não, então, só pra vocês, rapidinho, não tem, né, nada desse luxo de banquinho, essas coisas. Não tinha grade, era a corda, ficava nessas cordas. E até acontecia muita coisa engraçada, que era grande tiração de sarro, que assim, conforme uma outra torcida vinha mais, a outra vinha menos, vocês iam pegando aquela corda e espremendo aquela torcida que vinha menos, entendeu? Pra ter mais espaço pro outro torcedor. Era então, como era? Cordão humano, né? Era um cordão humano, isso mesmo. Então, aí foi por isso. E como acontecia muito disso, às vezes você chega lá, começa a diminuir um anel ou aumentar o da outra torcida, não era difícil acontecer essa questão do cara entrar errado, entendeu? E nesse caso, nesse dia aí, esse Corinthians entrou errado. Foi o que eu mais me lembro, assim, além do placar, mas tive, como falei, tive a honra de ver o Rodolfo jogando com o Rodolfo. Apesar de eu ser muito moleque, mesmo você sendo moleque, você ouviu falar igual. Tenho certeza que os molequinhos que acompanhavam o Neymar, eu ouvia falar do Neymar. Imagina o Rodolfo. Vou assistir uma partida do Rodolfo Rodrigues, que é o único que eu lembro. Se me perguntar mais alguém da escalação, para não falar que eu não lembro de mais ninguém, eu lembro do Sérgio Chulapa, que também era um grande nome na época, mas eu lembro, era o mais falado, era o Rodolfo Rodrigues. Você foi com quem, Aguiar? Com o seu pai te levou? Foi com meu pai. Eu fui com meu pai, e aí depois, na sequência, eu fui em outros jogos. Eu fui até num jogo do Palmeiras, que na verdade eu não queria ir no jogo do Palmeiras, a ideia não foi essa. A gente foi para assistir a seleção de Master, entendeu? Só que a gente não sabia que o jogo da seleção de Master era preliminar de Palmeiras e Portuguesa. Entendeu? E aí, como tinha um palmeirense com a gente, fomos lá pra torcida do Palmeiras. Só que além da torcida do Palmeiras apanhar pra caramba da polícia, que eles tentaram invadir onde tava Leões da Fabulosa, sabe, tão cacete na mancha, o Palmeiras perdeu o jogo de 1-0 ainda. Meu Deus. Pra Portuguesa. Entendeu? E é assim, tem bastante história que vou ir contando no meio do programa, senão a gente vai ficar amarrado só no assunto. Eu já acho que de nós três aqui, eu que frequento mais, né? Pelo menos no momento. Do 86 não é difícil ganhar, né? De mim, se você for em 2 shows de música evangélica, você já ganhou. Se você for em 2 marchas para Jesus, você já ganhou de mim. Então, mas eu frequento assim, uns 3 anos de uns 4, 5 anos pra cá, o Santos tem jogado bastante no Pacaembu. Então, como é um estádio que é bem localizado aqui na região de São Paulo, o ingresso geralmente é barato e eu tenho o tobogã, que é um setor que eu gosto de ver jogo. Então, sempre que o dia encaixa e tá assim, tranquilo pra ir, eu gosto de ir, assim, tipo, ver futebol assim ao vivo realmente é uma experiência diferente, assim, nada contra o torcedor de sofá, eu também assisto o jogo na televisão o tempo todo, até de campeonato estrangeiro, que aí fica mais difícil, quase impossível você conseguir ir, ainda mais com dólar a 6 conto, mas... Tipo, nada contra quem gosta, né? Que eu não acho que é menos torcedor o cara que não vai ao jogo, mas assim, assistir um jogo grande, um jogo com casa cheia, assim, cara, é uma experiência diferente. Todo mundo que gosta de futebol tem que experimentar isso pelo menos uma vez. O jogo em si, ele é só um detalhe, né, Caissara? O jogo em si, você vai lá, você come um hot dog na porta do estádio, você conhece outras pessoas, o transporte, eu acho que, vou dar um exemplo, lógico que não tem nada a ver com futebol, mas tinha um CD do Racionais que foi feito ao vivo, que até o Aguiar me presenteou esse CD, gravado pirateadamente no trabalho dele, que o Mano Bel fala no meio do show, ele tá falando assim, que o show de rap em si, o show ali é só um detalhe, tem todo um contexto ali, externo, interno, de participações, e acho que o estádio é a mesma coisa, né, o jogo de futebol. Então, eu vou até contar assim rapidamente o último jogo assim legal que eu fui, que foi Santos e Corinthians pela semifinal do Paulistão de 2019, que o Santos acabou sendo eliminado nos pênaltis. E, cara, é muito legal, desde a hora que você consegue comprar o ingresso, né, porque jogo de procura maior assim, se você não é sócio torcedor, enfim, se você não tem aquele meio facilitado para comprar o ingresso, primeiro você vive uma ansiedade se você vai conseguir comprar o ingresso, e a partir do momento que você compra o ingresso com alguns dias de antecedência, né, você já cria aquela expectativa de chegar a hora do jogo, tal, você passa o dia ansioso para assistir o jogo, parece que você vai jogar. E aí, quando você, principalmente se você tá numa região que é possível ir de metrô, vai de metrô, porque você já começa a encontrar a galera, já vai fazendo aquelas cantorias, sabe? Na hora que o trem chega na estação,
próximo ao estádio, desce todo mundo junto, já começa a fazer barulho. Aí você vai lá, come um dogão na porta do estádio, tem os caras falando, ó a camisa peixe, pra você comprar, sabe? Tudo isso assim, é uma experiência muito da hora. Mas, ô Caissara, isso que você tá falando é a descrição da Marcha para Jesus, cara. É a mesma coisa, só que o futebol existe. Aí você chega na hora do jogo, o jogo tá rolando, que nem o Santos. Foi um jogo maneiro porque o Santos precisava ganhar por um gol pra ir pros pênaltis e por 2 gols eles classificariam. Então o Santos passou o jogo todo pressionando, amassando o Corinthians naquela retranca e tal. Aí no final do jogo, já eram uns 35 do segundo, 40, o Santos faz o gol, né? A torcida vai confiante para as penalidades, só que nesse dia, infelizmente, o Corinthians conseguiu passar pelo Santos nos pênaltis, enfim, mas toda a experiência é muito legal, cara. Se todo mundo que tiver a chance de ver um jogo, não precisa nem ser do seu time. Se você puder ir em um jogo, vai. Se for do seu time, melhor ainda, obviamente. Falou a verdade, às vezes nem é do seu time, mas o jogo se torna tão importante, ó, tão bacana o ambiente em volta do estádio, porque um dia juntou um pessoal do serviço, e nós fomos assistir a final da 3ª divisão do Grêmio Barueri, que hoje nem existe mais, né, o Barueri, e Ferroviário do Ceará no estádio do Palmeiras, entendeu? Mas o que acontece? Um monte de cara, um torce pro Corinthians, pro Santos, pro Palmeiras, pro São Paulo, que nunca tem a chance de assistir todo mundo o jogo junto, entendeu? Aí juntou todo aquele pessoal, inclusive até meu pai foi nesse dia assistir o jogo. O Barueri ganhou de 3-0 do Ferroviário, era a decisão da 3ª divisão, entendeu? Tinha um time até emblemático, né, do Barueri, não sei se você lembra, tinha o Pequeno, hoje gigante. Tinha o Pedrão, lembra disso? Desse ataque do Barueri? Você lembra, Caissara? O Pedrão famoso. No Paulistão teve um Paulistão que ele meteu o gol à beça. Não é pequeno. Tinha o gigante, que era pequeno, mas o pessoal chamava ele de gigante. Que fazia dupla de ataque com o Pedrão. E subiu junto com o Barueri de segunda. O Barueri foi aquela escada. 3ª, 2ª e 1ª divisão, né? Já pulou pra 1ª. Mas assim, só pra vocês terem ideia, que às vezes nem é do seu time, mas é tão bacana, né? Tá no estádio. E outra coisa, tem uma coisa que o pessoal fala, não sei se o Caissara já assistiu isso, não sentiu, o 86 não vai sentir muito o que eu vou falar, porque como ele assistiu um jogo só na vida dele, olha lá, no estádio, então ele não vai ter como ser representado, mas talvez o Caissara vai entender. Tem jogos no estádio de futebol que é mais importante que até um título, só pela emoção que foi aquela partida. Eu vou dar um exemplo muito importante. Eu tive o prazer, e pouco, né, assim, infelizmente só 28 mil santistas, porque até não tinha o tobogã naquela época que estava imposto em reforma, de estar naquele Santos 5, Fluminense 2, entendeu? Aquilo ali, acho que aqueles 28 mil torcedores, inclusive até pro torcedor do Fluminense, no caso negativo, né? Mas, vai ficar marcado, mas não pelo motivo nobre, né? E você sabe que um dia eu peguei o Galvão Bueno comentando sobre esse programa que ele tem na Sport TV, que agora fugiu o nome. Bem Amigos. Bem Amigo, que ele falou que tem jogos que são mais emblemáticos que o próprio título. Aquele Santos e Fluminense, cara, do movimento, do estádio. Eu cheguei 2 horas da tarde, eu e o Dr. Elton na época. O jogo era 7 horas da noite. Vocês veem como que foi todo o movimento. Aquele 5-2 se tornou mais importante do que o próprio título do Botafogo, apesar de tudo que aconteceu, que não é o detalhe, aqui não estamos falando de estádio, não estamos falando de final, né? Mas assim, vocês entenderem como é importante um jogo de futebol e uma partida pode ser bem mais emblemática até que um campeonato inteiro. E ainda também tive a chance de assistir com o tio de vocês, Afonso, uma final, estar no estádio e ainda ver o Santos ser campeão num jogo que o Santos teve que reverter o placar contra o São Caetano, igual foi em 2007. Então, tem coisas, assistir jogo em casa, você tem o replay, você tem o conforto da sua casa, tem tudo. No estádio não, saiu o gol, se você não tiver prestando atenção, você vai ver o gol só em casa, entendeu? Mas a emoção de estar na arquibancada, acho que não tem preço, acho que só estando lá para explicar. E eu vou mais além. Eu acho que só não gosta de ver jogo de futebol quem ainda não foi no jogo certo, porque não tem como. Mas vamos, antes da gente, acho que a gente foi a maior introdução que a gente fez aqui ao tema, mas vamos, acho que daqui a pouco acabou o programa. Já dá para encerrar o programa. Acabou o programa. Mas antes da gente se aprofundar ainda mais nos estádios, vamos aos recados do último programa, 86. Bom, Caissara e Aguiar, dessa vez, o último programa, a gente teve uma repercussão um pouco forte aí, por conta de uma capa que a gente fez, não foi nem pelo conteúdo do programa, foi pela capa. O último programa a gente fez foi quarentena, gripezinha e tretas, né, que a gente falou sobre a quarentena e falou sobre as tretas lá do Caio e do Casagrande, só que a gente tirou um sarro com uma fala irresponsável do presidente da República,
A gente não tem papo na língua aqui, cada um fala o que quiser aqui. Não tem rabo preso não, pô. É isso mesmo, aqui é a mídia esportiva independente. E a gente usou uma foto tirada por um jornalista, excelente aquela foto, por sinal, e colocou na capa do programa. Só que o que teve de gente comentando capa, chamando a gente de petista, de lulista, de não sei o quê, sendo que a gente não citou em nenhum momento, nem PT, nem Lula, sendo que todo mundo aqui é crítico dos antigos governos, como é crítico do governo atual. Só que aí teve um monte de gente que xingou a gente. No começo tava até legal, né, Kaysar Guerra? A gente tava conseguindo responder lá, fazendo meio de campo, mas depois começou a chover enxurrada de gente. Não sei nem se era robô também, tá uma moda de robô aí. E pior que os vagabundos não dava nem play no nosso programa, esses vagabundos. Porque teve mais xingamento do que download, aí fica difícil, né? Nesse contexto, a gente não vai reproduzir nenhum comentário que foi feito lá, mas teve gente também que brincou, que falou, o gado, não sei o quê, tocou um berrante lá, um mugido, mas nem é a intenção do programa fazer isso. Eu acho que isso fugiu, né, da nossa intenção. Na verdade, a gente, de forma sem querer, a gente atingiu um meio que tá bem polarizado, então a gente não ficou nem feliz com as curtidas, né, com os comentários positivos, porque a gente sentiu que não foi nem referente ao programa. Foi mais na suspeita que a gente atacou um lado ou outro, enfim. A gente conseguiu aí atingir um assunto que tá tão polemizado que as pessoas nem sabem o que você disse e concordam com você só porque você supostamente ofendeu uma parte. Exatamente. O programa a gente fez algumas ponderações políticas, porque, como a gente falou, nós temos nossas opiniões aqui, mas a gente não quer de maneira nenhuma fazer com que as pessoas escutem nosso programa por causa de opinião política, né? Gosta de um lado, gosta de outro. A pessoa pode gostar de um lado, gostar do outro, ou ser apolítico, não gostar de lado nenhum e ainda assim ouvir nosso programa. Só que as brincadeiras, assim, elas vão rolar. E não tem como a gente fugir muito da opinião. Mas o que chamou mais atenção foi a foto que a gente colocou ali. Sou eu que edito a capa do programa. Eu coloquei ali uns utensílios do anjo caído, que são 2 chifrinhos na foto, mas porque ficou engraçada, mas acabou extrapolando e eu só quero dizer assim, que quem se ofendeu, foda-se. O problema é seu. Eu quero fazer um comentário pra fechar. Quero falar pro rebanho que eu votei no Bolsonaro, quero falar pros coxinhas que eu já votei no Alckmin e quero falar pros comedores de mortandela que eu já votei no Suplicy. Só isso que eu quero falar. Ou seja, você é o bandeirinha político, né, Guiar? É isso aí, mas eles não podem reclamar. Eu joguei com os 3 times, não tem que reclamar. Mas acho que é isso, Kaysar Guerra. A gente só fazer essa ponderação aí, porque, enfim, a gente não vai deixar de continuar fazendo essas brincadeiras, continuar dando nossa opinião, mas lembrar que esse não é o foco do programa, né? Enfim, a gente espera que nos próximos programas venham mensagens, venham comentários falando do conteúdo do programa. Eu tive que ouvir o programa de novo pra ouvir onde que tá o Lula e onde que tá o PT. Eu até achei que a voz do Anjo Caído tinha sido confundida com o Lula, né? Porque eles têm uma voz meio grave e tal, mas não foi o caso. Bom, o pessoal sabe que a primeira ideia da capa, a gente queria uma capa que não era pra chamar tanta atenção e não era pra também mostrar a identidade, né, do pessoal que faz podcast, mas a primeira ideia era o Caiçara de Cinta Liga. Pô, eu nem sei o que é Cinta Liga. Eu vou dizer pra você que em época de quarentena, não podendo sair de casa, sem fazer exercício, não ia ficar legal eu de Cinta Liga. Só por isso. Então tá bom. Domingo eu vou pro Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Mas começa uma briga depois do portão de entrada, raça flor e falta jovem destruída arquibancada. Vendedor de mate, rádio de pilha voando e o bambu da bandeira na mão. E a polícia quando aparece, só aparece pra bater, para aumentar o caos, a confusão. Domingo eu vou pro Mineirão, torcer pro time do meu coração. Se alguém rasga uma bandeira e começa a correria, galopura e mata azul, acabando minha alegria. Saída de estádio é sempre igual. Sangue no rosto, motorista atropelando, avançando o sinal. Chega de violência, quero ver gol de placa, todo mundo se dá mal por meia dúzia de babaca. Chega de violência, quero ver gol de placa, todo mundo se dá mal por meia dúzia de babaca. Meia dúzia de babaca. Caro 86 Aguiar, chegamos aqui para mais um programa. Vamos aqui aprofundar no tema de estádios. Eu queria dividir com vocês algumas informações para a gente fazer essa introdução ao tema. Se você, seu time aí não tem estádio, não fica triste, cara, porque a maioria dos estádios brasileiros são municipais. Cerca de 59% dos estádios são de propriedade dos municípios, né?
Os estádios particulares chegam a 35%, os estaduais são 6% e os federais apenas 0,5%. E cara, uma informação bem surpreendente, eu diria, né? Que a gente está em 2020, ainda temos 36% dos estádios que não tem iluminação artificial, né, o que impossibilita a prática de partidas noturnas. Então, mais de um terço, na verdade, dos estádios ainda tem essa característica que só permite... Isso se a gente contar que o que tá escrito lá, o que tá na normativa é verdadeiro, né, Caissara? Porque é que nem a empresa quando fala que tem IPI, equipamento de segurança, extintor, coloca lá no papel, fala que tem, mas se você for na hora de utilizar de verdade... tem iluminação. Se é adequada, é outra história, né? Mas é interessante isso, né? Eu também, fazendo a pesquisa para esse programa, eu me surpreendi com essa questão de... A maioria dos estádios são municipais e a gente tem que até ver aqui o que é estádio, né? Se é complexo esportivo, já é considerado estádio, algumas coisas assim, porque quando a gente imagina estádio, a gente pensa naquela coisa grande, né? Que abriga muita gente, mas é interessante essa informação. Só para uma informação que complementa essa, né, que é um dado curioso do futebol, é que as bolas elas são brancas a partir do momento que começou a se praticar jogos no período noturno, né? Porque antigamente não tinha iluminação, as partidas eram só de dia e a bola era de couro, então ela tinha aquela cor meio marrom, né? Aquele tom. E aí quando houve a prática dos jogos noturnos e quando começou a iluminação não era do nível que a gente tem hoje, então para poder enxergar melhor a bola, as bolas começaram a ser brancas, né? E isso até hoje, em geral, as bolas costumam ser brancas, embora a gente tenha aí em algumas competições bolas coloridas, mas uma informação... A não ser quando é feito na neve, né? Que a bola é laranja. Aí por outra característica de tentar deixar a bola mais visível, né? Que é a bola branca. Mas vamos falar a verdade que se o jogo fosse na neve e a bola fosse branca, ia ficar muito mais competitivo e legal. Com certeza. Só seria uma espécie de rock go praticamente. E a gente, como, né? O Brasil, o país do futebol, tem dezenas, centenas de estádios, a gente não vai conseguir, obviamente, abranger a todos. Então a gente vai selecionar alguns estádios de alguns estados. E a gente separou para esse primeiro programa, que a nossa ideia é fazer uma série de programas, e para esse primeiro a gente separou alguns estados, né, principalmente do Sudeste, mais o Rio Grande do Sul. E a gente vai começar pelo estádio do Rio Grande do Sul. E aqui a gente primeiro começa com o estádio que sediou partidas da Copa do Mundo, da última que foi realizada no Brasil em 2014, o famoso Gigante da Beira-Rio, que tem o nome oficial de Estádio José Pinheiro Borda. Ele tem esse nome, esse apelido, digamos assim, justamente porque ele fica às margens do Lago Guaíba. Aqui, o Rio Grande do Sul tem esse nome justamente porque tem um lago gigantesco na capital, e esse estádio ele fica bem à margem. Se você ver uma imagem panorâmica assim de sobrevoando o estádio, você vai ver como o estádio, embora enorme, ele fica pequenininho perto desse lago, que é realmente assim a perder de vista. Uma coisa que é polêmica dentro desse estádio, né, apesar do nome ser Gigante da Beira-Rio, é que fazendo a pesquisa pro programa a gente encontra divergências dentro do próprio nome, né? Se é um lago, se é um rio, porque tem gente que fala assim, o Gigante da Beira-Rio, mas na verdade não é um rio, é um lago, é uma poça, é não sei o quê. Uma poça. Uma poça que dá pra ver da lua, né? Uma poça foi um incremento meu, foi uma besteira que eu falei aqui, mas dentro lá do Rio Grande do Sul tem essa divisão aí, né? E isso, às vezes as pessoas ficam falando assim, mas o que tem ser um rio ou ser um lago? Tem uma questão política, porque como você trata de preservação ambiental, tem coisa que você faz perto de um rio que você não faria perto de um lago. Então, se você tem uma construção de uma empreiteira que você vai construir perto de um lago, você pode construir a 50 metros. Só que de um rio, você só pode construir a 300 metros de um rio. Então, essa questão de ser um rio ou ser um lago é bem polêmica lá no Rio Grande do Sul. Tem num artigo que eu pesquisei do site chamado Histórias do Mar, um artigo escrito pelo jornalista Jorge de Souza. Ele falou que uma professora falou assim, a partir daquele momento, para acabar com a discussão, o nome do local ia se chamar Lago Rio Guaíba. Então você contemplava o lago, contemplava o rio e ainda chamava pelo nome certo, que é o Guaíba. Junta todas as pontas aí para não ter treta, né? Então, mas o estádio da Beira-Rio é um estádio grande, né? Um estádio famoso lá do Rio. Só que é um estádio antigo, né? Um estádio de
69. É um estádio de 69, tem 51 anos já. Ele entrou nesses estádios da Copa, então ele foi totalmente reformado, né? Ele tem aquele padrão mais antigo de formato oval, como você mencionou, mas ele tá um estádio todo reformado, né? Ele tá padrão FIFA. Não sei se é um elogio, mas é polêmico padrão FIFA, né? O Ronaldo gostaria desse nome. Enfim, ele é um estádio bem, bem bonito. E referente à Copa do Mundo que foi realizada no Brasil, o Beira-Rio ele sediou alguns jogos, foram 5 partidas, e destaco a Argentina, que fez uma partida pelo grupo, e teve 2 gols do Messi. Então o Beira-Rio já presenciou aí, né, já teve a honra de receber gols do Messi, e teve uma partida da Alemanha, que foi a campeã em 2014, e ela disputou as oitavas de final e passou na prorrogação pela Argélia. Bem lembrado. E você falando isso aqui, ô Cais... Jogão. Você falando isso aí, Caissara, do estádio do Beira-Rio, que recebeu a Copa do Mundo, era bem estranho, né, na época que a gente estava tendo a competição aqui no Brasil, aliás, um pouco antes da competição, que estava uma corrida para os estádios para saber quem ia chefiar, né, quem ia sediar os jogos da Copa do Mundo. E o Grêmio, ele tem 2 estádios na cidade do Rio Grande do Sul, né? Tem o Estádio Olímpico Monumental, o nome do estádio é esse mesmo, Olímpico Monumental, esse não é o apelido dele, ele foi feito em 54, e o Grêmio mandou nele até pouco tempo atrás, quando em 2012 foi construído a Arena do Grêmio, que é um estádio um pouco distante, né? Fica no bairro do Maitá, em Porto Alegre, e é um estádio já bem moderno. Na época que ele foi construído, ele era considerado a principal arena poliesportiva da América Latina, e é engraçado, né? Porque o estádio do Grêmio, o Monumental Olímpico, era um estádio bastante famoso, bastante tradicional, e de repente o Grêmio construiu essa arena que era mais moderna, só que quem recebeu os jogos da Copa foi o Gigante do Beira-Rio. Isso é engraçado no Brasil, eu acho que em outras cidades pelo mundo também, né? Que faria muito sentido em uma cidade como Rio Grande do Sul, que tem 2 times grandes, ter apenas um estádio, que seria a otimização de recursos, mas a rivalidade não permite isso nesses casos. E então cada um resolveu ter seu estádio, o Grêmio construiu uma nova arena para tentar, né, sediar a Copa do Mundo. Aí o Internacional correu atrás para reformar o Beira-Rio e acabou sediando a Copa do Mundo. E aí você fica com um elefante gigante, né, um elefante branco na cidade do Rio Grande do Sul, porque o Estádio Olímpico ele tá desativado. A informação que eu tive é que ele não serve nem para pelada. Exato, só que assim, o Grêmio ele meio que cedeu o estádio ele fez parte do negócio, porque a região onde o Estádio Olímpico está ainda, né, ele está de pé, ele ainda não foi demolido, ele vai ter uma parceria que vai ser construído prédios residenciais. Então assim, ele fez parte de um acordo. Então a arena ela só existe porque o Grêmio abriu mão do Estádio Olímpico, mas assim, ainda por uma série de fatores burocráticos, o estádio eles ainda não se decidiram muito bem como que vão fazer a questão dos pagamentos, quanto que o estádio vai representar da nova arena, enfim, tá uma série de imbróglio ainda, mas assim, a arena só existe porque o Grêmio aceitou ceder o Estádio Olímpico. O que vocês acham disso aí? Vocês acham que o local tradicional do estádio tem que ser mantido, ou vocês acham que é normal isso acontecer? Acho que é caso a caso, não dá pra estabelecer uma regra. Assim, é triste, porque um estádio que tem muita história, que tem, né, partidas memoráveis, mas eu também acho que a questão da modernização, de trazer um ambiente mais propício, é válida, né? Porque não é todo estádio que é possível ter a reforma e você conseguir um estádio mais moderno e tal, faz muito sentido, mas assim, não dá pra cravar. Tipo, acho que, sei lá, alguns estádios como, sei lá, o Maracanã, tipo, você demolir o Maracanã, acho que não é nem possível, deve ser tombado, inclusive. É verdade. Mas eu acho que há estádios e estádios, né? Tipo, o Monumental é um estádio que o Grêmio optou por abrir mão, mas é triste de qualquer forma, eu acho. Isso que você falou, Caissara, de você ter uma cidade grande, né, uma cidade que corresponda a vários times grandes, e você ter o estádio só, é o caso de Milão, lá na Itália, né, onde você tem o Milan e a Internazionale de Milão, e eles jogam no mesmo estádio. Só que o engraçado é que tem uma reportagem da Placar muito antiga, que fala que quando vai ter um jogo fala que é o estádio Giuseppe
Meazza. Giuseppe Meazza. E quando vai fazer o jogo de outro time, fala que é o San Siro. Então, quer dizer, você tem um estádio, tanto que é isso, Caissara, que no jogo Wing Eleven 4 tinha os dois estádios. Só que assim, era repetido, tinha o Giuseppe Meazza e tinha o San Siro. Então, Não, então era o mesmo estádio, só trocava o nome. Exatamente. Ele aparecia 2 vezes lá pra escolha. Então, é aquela rivalidade que assim transcende a razão. Então, tipo, dane-se se vai ser mais econômico, se faz mais sentido. O que eu quero é ter um estádio melhor que o seu, ou eu não quero ter que pedir para jogar no seu estádio. Então, igual, a gente vai entrar no detalhe aqui, mas na capital de São Paulo acontece a mesma coisa. Eu quero fazer 2 comentários. Um é o seguinte, vocês falaram se vale a pena fazer a mudança ou não. Aconteceu aí cerca de uns 7 anos atrás, uma empresa procurou, eu vou dar o exemplo do Guarani só para vocês entenderem a situação. Procurou o Guarani que queria comprar o espaço onde é o Brinco de Ouro, e lá o Brinco de Ouro cabe, sei lá, cerca de 40 mil pessoas, e construiria uma arena moderna na beira da Anguera para 20 mil pessoas. Ou seja, o Guarani estava enforcado em dívidas, eles iam pagar as dívidas do Guarani, construir um estádio, porém menor, porém moderno, e ficar com o terreno onde fica o Brinco de Ouro para fazer um condomínio de prédios. No fim, não foi aprovado porque o conselho não aceitou, ou seja, não sei o motivo porque deu errado, né? Mas tem essas questões também. Às vezes você tem que mudar para ou modernizar ou até para sair de uma dívida. Não sei se vocês concordam com isso, com essa. Tem várias questões, né? Esses estádios antigos, eles eram muito grandes, né? E hoje o futebol ele pede por estádios com uma capacidade menor e que eles sejam mais confortáveis, né? Então tem várias questões assim a avaliar. E a outra coisa que eu queria comentar, viu, Caissara, é uma coisa aí que o 86 fala nos bastidores, eu acho que é interessante falar nesse tema aí do Rio Grande do Sul, que ele falou que como lá no Rio Grande do Sul só tem um time grande, uma torcida só grande, que é tudo vermelho lá, que ele falou que o Grêmio tentou fazer um estádio para ver se chegava aos pés do Internacional. Será que é isso mesmo, Caissara? Não me lembro de ter falado isso, não. Só aconselho o 86 não pôr os pés em Porto Alegre, que com essa declaração aí sua estadia lá vai ficar comprometida. Eu só acho que o cara deveria falar agora aqui no programa, não precisa esconder. Se você fala que eu tinha dito isso de Minas Gerais no programa passado, ou no retrasado, que eu falei do Cruzeiro e do Atlético, sim. Agora do Rio Grande do Sul eu não comentei nada, não. Mas os ouvintes do podcast vão entender que você realmente é bairrista em alguns estados. Ai. Salvo a conduta, eu já fui para Minas Gerais, não sou tão viajado, já fui para Minas Gerais, pro Rio Grande do Sul não cheguei nem perto. Só para concluir o Rio Grande do Sul, teve o primeiro estádio do Internacional, que chamava o Estádio dos Eucaliptos. Ele foi o estádio da Copa de 1950 e ele foi desativado. A partir de 69, o Internacional, com a inauguração do Beira-Rio, já deixou de utilizar esse estádio. É um estádio menor, mais antigo. Engraçado que o estádio já não existe mais e uma seleção que jogou em 1950, que é a Iugoslávia, é um país que não existe mais. É um presságio. A Iugoslávia, que era um país e acabou sendo dissolvido e transformado em outros países, e o estádio ele foi demolido em 2012 porque ele já estava abandonado praticamente. É um estádio que participou da história do Brasil, né, na Copa de 1950 e já não existe mais. Bom, se você assistiu a Copa de 50, se você frequentou esse estádio do Inter, você está ficando velho. Então preste atenção. Ficando velho. Cavou a jogada, Macalé. Vamos voltar aqui, vamos falar um pouco de uma grande capital brasileira, importante também, que é o Rio de Janeiro, que é o local que abriga o maior estádio do Brasil. Só que antes de falar sobre o Maracanã, eu tenho uma curiosidade aqui. O Botafogo, ele tem 2 estádios, né, que são 2 estádios conhecidos. Um é o estádio Caio Martins, ou estádio Mestre Ziza, é o estádio que fica lá na cidade de Niterói, não fica na capital do Rio de Janeiro, e o Botafogo utilizou esse estádio durante muito tempo, até quando ele começou a administrar o Estádio Olímpico Newton Santos, que é o estádio que foi feito para as Olimpíadas de 2012. Na verdade, ele foi para o PAN de 2007. Ele é mais antigo. Isso. Ele foi feito para o PAN de 2007. Só que pesquisando tanto o Caio Martins quanto o Estádio Olímpico do Newton Santos, eu cheguei ao conhecimento que nenhum deles pertence ao Botafogo. Os 2 são a administração do Botafogo. O Caio Martins é um estádio do governo do estado do Rio de Janeiro. O Estádio Olímpico é do município do Rio de Janeiro. Só que os 2 são sediados ao Botafogo e o Botafogo não é dono de nenhum
nenhum estádio. O Caio Martins, o Botafogo, tem uma concessão até o ano de 2027 e o Newton Santos... 30 anos. 30 anos? 30 anos. Que o estádio Newton Santos é o famoso Engenhão, né? Então, essa informação é engraçada, né? O Botafogo tem 2 estádios, mas nenhum é dele. Ele faz um aluguel dos estádios. É engraçado, né? Pro estado, uma cidade pequena como é o Rio de Janeiro, é bastante estádio. A gente vai falar ainda mais dos demais, mas você já tinha o estádio. O Caio Martins, ele não fica no Rio, né? Ele fica em Niterói. É grande Rio, ele não fica na cidade do Rio de Janeiro. Isso. É como fosse, já foi falado aqui nesse programa, como fosse Osasco. Osasco. Na região oeste. Então agora você tá por Niterói também na Zona Oeste. Olha, o meu conhecimento geográfico do Rio de Janeiro é parco, eu não vou saber onde que fica Niterói, mas eu vou comparar com Osasco porque eu quero botar lenha no programa. Deixa eu só fazer um comentário. Eu acredito que vocês nem lembram de jogos do Botafogo, até do Fluminense, nós vamos falar das Laranjeiras. Eu acho que vocês lembram de alguns jogos ainda nesses estádios ou não? Porque faz tempo que não tem jogos nesses estádios. Lembro sim, do Caio Martins e da Laranjeiras eu lembro. Lembro de partida no Caio Martins, mas na Laranjeiras, desde que eu me lembro, o Fluminense joga praticamente todos os jogos no Maracanã. Porque você não pegou a época boa de 98, o ataque Rony e Magno Alves nas Laranjeiras com o Fluminense. Verdade. Que tinha no Ronaldinho Soccer. Verdade. Não. Mas vamos para mais um estádio do município do Rio de Janeiro, né, que fica no município, mas na verdade é um estádio particular, que é o São Januário, o estádio Vasco da Gama, que ele tem esse nome popular de São Januário porque ele fica na Avenida São Januário. É um estádio de 1927, então é desses estádios bem antigos brasileiros. Ele tem uma particularidade que ele tem uma fachada, um estilo neocolonial e é tombado pelo Instituto Patrimônio Históricos Artísticos Nacional. São Januário é um daqueles estádios que dizem que é um dos mais difíceis para a torcida visitante, que ele fica num lugar peculiar ali da cidade do Rio de Janeiro, né? A torcida do Vasco tem uma fama de não receber muito bem os seus hóspedes. Então é um estádio que tem essa particularidade aí. É um estádio que ficou famoso, né? Na final da Copa João Havelange, foi o estádio que caiu o alambrado, né? Que teve aquela confusão lá com o São Caetano. Exatamente. Cedeu o alambrado, né? Teve muitos feridos. Foi tipo um episódio bem triste do futebol brasileiro no início do século aí, né? 2000, na verdade, no final, enfim. Não vamos entrar nesse mérito agora se 2000 é final ou início do século, mas teve esse episódio, né, que impediu a realização da partida, que estava marcada para o final de 2000 e acabou sendo concretizada só posteriormente e foi transferida, né, foi para o Maracanã. O jogo acabou não sendo realizado em São Januário, né? O Vasco sempre teve essa coisa de jogar em São Januário, mas o estádio Maracanã era um estádio mais apropriado para uma final de campeonato e o Vasco forçou, né, levar o jogo para lá e tal, mas acabou tendo esse episódio e depois, obrigatoriamente, depois acabou sendo no Maracanã. E só outra curiosidade, que o artilheiro do estádio é o famoso Roberto Dinamite, que eu não sei se ainda é presidente do Vasco, mas ele até outro dia... Morreu, né? Ele morreu, tá vivo. Tá vivo o Dinamite? Que isso? Acabou de explodir o Dinamite. Ô, Dinamite, desculpa aí, cara, não era minha intenção. Morreu não. Foi ele com o Miranda, foi ele não, pô. Então, essa homenagem póstuma do 86. Viu, 86? O Romário também tá vivo ainda, tá? Já, de repente você começa a matar mais gente do Vasco aí. Mas esse é um número que, assim, acho muito difícil no futebol de hoje baterem, né? 184 gols em um estádio, nem com a camisa do Vasco, né? No estádio. Então, assim, dificilmente essa marca vai ser superada um dia. O estádio São Januário é um estádio famoso lá do Rio, né? É um estádio um pouco menor, mas é um tipo de resistência que o Vasco faz, né? De manter os jogos no seu estádio. Tanto o Fluminense quanto o Flamengo jogam no Maracanã. O Botafogo tem os 2 estádios que ele pode escolher, mas principalmente o Engenhão que ele utiliza. E o Vasco fica com esse estádio que é um pouco mais antigo, que não recebeu reformas, mas é o estádio que ele consegue aí. Parabéns pro Vasco que mantém isso e o fantasma do Eurico Miranda deve permanecer lá.
Isso com certeza. Outra curiosidade é que é um dos poucos estádios que, assim, dos times de Série A, é o único estádio que eu me lembro que tem os bancos dos treinadores atrás do gol, que é uma situação até engraçada, assim, que o jogo tá rolando e os treinadores estão na linha de fundo. Deve piorar bastante a comunicação com o time, principalmente quando o time tá defendendo por outro lado, que fica uma distância grande. E também tem o busto do Romário, que ele fez 1000 gols nesse estádio, né? Esse milésimo gol aí foi no estádio São Januário. O engraçado é que vou fazer uns comentários aqui referente ao São Januário, coisas importantes, mas também vai entrar esse assunto que ele falou aí dos bancos atrás do gol, né? Mas vamos lá, eu queria fazer uns comentários sobre o São Januário. Primeiro, uma das brigas mais icônicas entre torcidas organizadas foi em 94 entre a torcida do Vasco e a torcida do Santos. Você já ouviu falar disso? Só vou corrigir o seu comentário. Não foi icônica, foi lamentável. Lamentável. Um dia, se a gente fizer um programa falando de torcida e tal, eu vou explicar até porque houve essa briga. É que aqui ia tomar muito tempo do programa para explicar, entendeu? Mas houve essa briga, foi uma batalha campal, que a torcida do Santos teve que pular um muro de 4 metros, o cara preferiu quebrar a perna do que perder a vida. Foi um negócio lamentável. Essa foi uma situação de São Januário, entendeu? A outra situação, já no começo dos anos 2000, esse busto aí do Romário, na entrada de São Januário tinha 2 escudos de bronze enormes do Vasco, certo? Aí um dia os torcedores chegaram lá, não tinha mais os escudos do Vasco. E aí esses escudos de bronze foram retirados, derretidos para fazer a estátua do Romário, porque o Vasco não tinha dinheiro para fazer a estátua. Meu Deus do céu. Que história. Não sei se vocês vão lembrar, acho que vocês eram novinhos, mas vocês lembram acho que pelo menos na década de 90 inteira, ou pelo menos uns 7 anos da década de 90, a placar era placar futebol rock and roll. Você lembra disso? A placar tinha um tema com rock e tal. Acho que vocês eram muito novos. E era uma revista grande. Ou seja, foi um novo design da placar, sabe? E a placar fez uma reportagem sobre o São Januário, estádio português, alguma coisa assim. Por quê? Primeiro que na sala de imprensa, as tomadas eram do teto. Então os caras tinham que ligar a tomada com aquele monte de fio pendurado. Um monte de fio pendurado no teto, porque as tomadas eram no teto, não nas paredes, certo? A segunda, que nas numeradas, tinha 3 colunas que estavam na frente de uma numerada. Ou seja, o cara que comprava aquele banco não conseguia assistir o jogo, não tinha uma coluna. Até hoje, assim. Não sei se está até hoje, eu pensei que já tinha sido arrumado. E a terceira, né, coisa, desses comentários do estádio português, né, que até fazer uma referência de piada, foi esse negócio dos bancos dos treinadores sendo na parte de trás do gol, que não tinha nem como se comunicar direito com os jogadores. Então, esquisitíssimo, assim. Então o Vasco tem algumas particularidades aí, e algumas negativas, até muitas, não sei se de repente o 86 vai reviver ele e matar o Dinamite de novo, mas polêmico, falecido Eurico Miranda. O Eurico tinha uma ligação muito forte, né, com o São Januário. O Caissara falou da final do São Caetano junto com o Vasco. Teve um fator muito interessante também, que só acontecia no futebol ali, por mais que seja no ano 2000, é referente aos anos 90, que foi quando, sem autorização do SBT, o Eurico Miranda e o Romário colocaram um patrocínio do SBT na camisa do Vasco pra passar a final na Rede Globo. Vocês lembram disso? Isso mesmo, isso aí foi sensacional. Foi uma jogada do caramba isso aí. E depois o SBT entrou com processo no Vasco falando que utilizou de maneira inadequada. Essa história aí é do folclore do futebol brasileiro, né? Porque é inimaginável um time entrar com a camisa, com o logo de outra emissora para provocar a emissora. Assim, é meio até difícil de explicar essa história toda. E inacreditável que aconteceu na principal competição do Brasil, né? O principal esporte da principal competição, na principal emissora, enfim, é tanta coisa que parece mentira. Mas foi a Copa João Avelange, né, que foi um dos piores campeonatos brasileiros da história, inclusive acho que até dá um programa um dia só falar da Copa João Avelange. Isso aí é uma coisa que tá nos arquivos do Dibera e a gente vai ter que fazer um dossiê da Copa João Avelange. Sim, porque o negócio foi feio ali, viu? Foi feio o negócio. Só pra dar uma pitada pro ouvinte que é mais jovem, o campeão da segunda divisão podia ser campeão da primeira no mesmo ano. Não estamos longe. O São Caetano foi pra final e era da segunda divisão. Exatamente. É um regulamento assim que pra deixar campeonato de escola com inveja. Verdade. Pra deixar a Taça Guanabara e a Taça Rio como Champions League. Com certeza. Cavou a jogada, Macalé. Tá no Vila!
Kaysag Aguiar, temos o estádio Manuel Schwartz, conhecido como Estádio das Laranjeiras, que fica no bairro das Laranjeiras do Rio de Janeiro, que é o estádio que hoje ele tá desativado, porque o Fluminense manda seus jogos no estádio do Maracanã, mas é um estádio que era bastante famoso e bastante utilizado na década de 90. O Fluminense usa como CT. Centro de treinamento, né? Isso. Eu olhando algumas fotos dele, é um estádio antigo, mas é um estádio que ele não parece ser tão pequeno, né? Um estádio até grande, das Laranjeiras, mas esse estádio, ele até a década de 90, ele era utilizado pelo Fluminense. Esse estádio ficou muito famoso na vez que o Romário tava treinando e tinha um torcedor enchendo o saco dele. ele foi na arquibancada pegar o torcedor, deu um monte de bolacha no torcedor. Esse dia foi bem engraçado. E os caras foram entrevistar o Romário cheio de razão. Pô, o cara veio aqui na minha casa e me encheu o saco, meu irmão. Quando o treino termina, o quadro piora. Romário vai até a arquibancada. Ele e o fisioterapeuta Fernando Lima agridem um torcedor e dão início a uma grande confusão. Num determinado momento, Romário chama o torcedor pra briga. Não, peraí, não batia não, vai na moral. Eu e ele, cadê ele? Fica pra aqui, porra. Porra, vai devagar. Porra, vai querer esculachar aqui na minha casa, meu irmão? Porra, não vem me esculachar mais não. Joga do safado de avisado, hein? E o engraçado desse fato aí é que o nome do segurança, se não me falha a memória, era Zé Colmeia. Aí falaram na época que o Zé Colmeia só ficou valente porque ele tava junto com o Catatal. Pô, o Romário também é outro que dá um programa, né, de história. Com certeza. O estádio das Laranjeiras, então, é um estádio famoso, então, no Rio de Janeiro, né? Então a gente tem os dois estádios lá, o Caio Martins e o Newton Santos do Botafogo, o São Januário, que a gente é um estádio icônico também. O das Laranjeiras também é importante, só que a gente tem que falar do mais importante estádio do Rio de Janeiro e, quiçá, do Brasil, né, pessoal? Na minha opinião, acho que de longe aí tá no top 5 do mundialmente, né? O Maracanã, palco de 2 finais de Copa do Mundo, que o Brasil não conseguiu ser campeão em nenhuma, inclusive, né? Diga-se de passagem, mas eu acho que de longe é o estádio que mais traduz o que é a essência do futebol brasileiro, né? Estádio que já teve públicos aí de mais de 200 mil pessoas, assim, é algo inacreditável no dia de hoje, impensável. Estádio com rica história. Esse é um estádio também que tem um artilheiro que jamais será, eu cravo aqui, hein? Esse podcast vai ficar na internet para a eternidade, ou até acabar o mundo. Ou até o próximo Covid. Ou até semana que vem. Mas o Zico, cara, ele fez 333 gols, assim, é algo, assim, que ele jogou muitas partidas, né, boa parte da carreira no Flamengo e tal, mas, assim, é algo bem extraordinário. 333 gols no futebol de hoje aqui, num mesmo estádio, assim, eu diria que é impossível de ser batido. Estádio que 2 participações em Copa do Mundo. Curiosamente, na Copa de 2014, o Brasil não jogou no estádio. O Brasil jogaria pelo chaveamento, que o Brasil caiu, só jogaria em uma possível final e tinha um Mineirão no meio do caminho e não foi possível. Importante destacar também, Kaysag, que o nome do Maracanã, ele fica no bairro do mesmo nome, mas o nome do estádio se chama Jornalista Mário Filho, que é um importante jornalista, cronista esportivo. Ele é autor de alguns livros sobre a história do futebol brasileiro. Tem alguns livros bem famosos, que ele fez livros sobre a Copa Rio Branco, a história do Flamengo. Ele tem um livro muito importante que trata de racismo no futebol brasileiro, que chama O Negro no Futebol Brasileiro. O engraçado do Mário Filho é que ele é irmão de um cara também muito famoso, que é um cronista e jornalista, que é o Nelson Rodrigues, que escreveu aquela grande obra que a Rede Globo materializou, que o Aguiar era muito famoso, A Comédia da Vida Privada e Engraçadinha. Engraçadinha. Bons tempos, né, Aguiar? Bons tempos, engraçadinha. Mas era só para falar sobre o nome do estádio aí, que é a gente conhece muito como Maracanã, mas é importante a gente saber dar o nome do estádio, né? E só para as pessoas saberem que no Brasil você só pode dar nome de coisa pública para pessoas já falecidas, né? Então, se o Aguiar um dia quiser ter o nome dele em algum estádio, em alguma coisa pública, você vai ter que partir dessa para uma melhor, viu, Aguiar? Sem problema, vocês não esqueçam de colocar, tá? Mas deixa eu falar, o Maracanã tem umas particularidades aqui que o Caicedo
cara vai gostar muito também, né? Primeiro que é um cartão postal, né? A gente não pode esquecer que o Maracanã é um cartão postal do Brasil pro exterior. Vocês concordam comigo? Eu acho que depois do Cristo Redentor como símbolo de turismo, o Maracanã deve ser o segundo símbolo, se eu não estiver errado. Não sei se vocês concordam com isso. Então, eu fui na cidade do Rio de Janeiro uma vez só, tipo, passei um dia lá. Na verdade, eu não cheguei nem a virar de um dia pro outro, eu só passei realmente. Aí eu visitei o Cristo e o Maracanã a gente passou assim em frente, mas eu não cheguei a fazer aquela visita nenhuma não, mas está nos meus planos um dia visitar e tenho vontade de ver um jogo no Maracanã, um Santos e Flamengo no Maracanã deve ser bom. Deve ser interessante. Mas então, o que eu queria falar do Maracanã, depois de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, o time que mais ganhou títulos dentro do Maracanã é o Santos. Você sabia disso, Caissara? Não. Tem esse detalhe. E o Santos ganhou. Tudo bem que o segundo jogo do primeiro Mundial do Santos foi em Portugal, mas o primeiro jogo foi no Maracanã e o jogo do bimundial do Santos foi no Maracanã contra o Milan, entendeu? Foi o segundo e o terceiro, né? O segundo e o terceiro. Isso é verdade, que teve uma terceira partida que era para ser fora, mas aí na época aí a CBS, que não era CBS, a CBD, mas a diretoria do Santos bateu lá o pé e o jogo acabou sendo no Maracanã, entendeu? O Santos foi campeão. E tem um detalhe muito interessante, até se vocês quiserem procurar na internet depois, no jogo seguinte que o Santos jogou no Maracanã, o Santos cada jogador do Santos entrou com uma camisa do time do Rio de Janeiro para homenagear os torcedores que lotaram o estádio, né? Os torcedores do Rio que lotaram o estádio para torcer a favor do Santos. Então tem um cara com a camisa do América, do Bangu, do Flamengo e assim em diante. Foi uma homenagem muito interessante. E quando a gente fala lotar, é lotar para 200 mil pessoas. Não é? Nessa época aí. E hoje o Maracanã ele tem por volta de 84 mil, porque questão de segurança, né? Desfizeram a geral. Então, assim, diminuiu drasticamente a capacidade do estádio. Mas nesses anos aí, 50, 60, com regras menos restritas em relação à segurança, a capacidade do estádio era grosseira, assim, de grande. Tinha uma lenda de que nesse jogo Brasil e Uruguai na Copa do Mundo foi o dia que mais teve pessoas no estádio do Maracanã porque as catracas foram quebradas. Então as pessoas estavam pulando a catraca. Dizem que os números oficiais eles são mentirosos, assim, eles não chegam nem perto daquilo que teve. Falam que no dia desse jogo tinha gente quase entrando dentro do campo de tanto gente que tinha dentro do estádio. Nossa, deve ter... Imagina, é algo realmente assustador de se pensar, né? 200 mil pessoas. Os números oficiais são 200 mil pessoas? Aqui tá 199.854, né? Tipo... Isso, mas imagine isso na década de 50, na Copa do Mundo do Brasil. Imagine hoje no estádio do Maracanã se tivesse uma Copa de novo no Brasil e as catracas estivessem quebradas. E você acha que o pessoal não ia pular? Imagina na década de 50 com o brasileiro do jeito que esse povo maroto. Tem tudo, né? Porque antigamente era tudo arquibancada. Então, por ser arquibancada, né, não ser cadeira, então você consegue se apertar, né? Se amontoar mais ainda. E tinha geral, as pessoas ficavam em pé. Então, assim, já entrou num trem lotado, né? Você sabe que a capacidade que tá escrito lá na placa lá não significa nada. Então, é isso aí. Então, eu vi essa notícia aí, eu lembro de uma revista Placar que o Aguiar citou, que falava sobre isso. Falou que algumas pessoas que estavam naquele jogo falavam que esse número era mentiroso, porque tinha muito mais gente, as catracas estavam quebradas, as pessoas pulavam na catraca, ficavam um em cima do outro. Falou que foi uma loucura. Eu queria falar também que é o seguinte, modesta parte, com certeza sou o cara mais antigo, mais importante, mais velho, mais importante, mais sério da mesa, então eu posso falar isso com muita clareza, e juro, 86 não é uma provocação, 86, mas comemorar 2 títulos mundiais dentro do Maracanã, só o Santos tem essa camisa pra fazer isso, tá? Desculpa aí, tá? Olha, você falando essa informação aqui, agora você descredenciou o título do Santos, o Aguiar, porque eu achava que o Santos tinha ganhado o Mundial em Tóquio. Não. Tóquio é torneio da montadeira. O que valia realmente era você ir jogar, por exemplo, o Santos enfrentou o Milan no San Siro, no caso, né? Que não era o José Penhal, era o San Siro. E enfrentou o Benfica, não é no estádio do Dragão, o Dragão é do Porto, esqueci o nome do estádio do Benfica, mas enfim, você foi lá jogar no campeão da Europa na casa deles, né? Nem o pessoal vai de férias jogar, os europeus vão de férias jogar lá em Dubai, jogar em Tóquio, lá que eles vão comprar PlayStation e Nintendo Switch, porque é mais barato pagar menos imposto.
Viu, mas vamos falar uma coisa aqui, viu, importante. Faltou aqui na relação o estádio da Moça Bonita do Bangu, certo? Só queria citar. Um detalhe importante. Você sabia que o mascote do Bangu é um castor? Não fazia ideia. E o Castor, o Bangu, vocês sabem que foi vice-campeão. Eu achei importante porque está dentro do tema do Rio. O Bangu foi vice-campeão brasileiro de 85 contra o Curitiba, né? E quem era dono do Bangu era um bicheiro famoso no Rio, que já é falecido, o Castor, né? De Andrade. O Bangu, o cara era tão dono do time que o cara adotar um mascote de Bangu e ainda tinha o desenho do mascote na camisa do Bangu. E assim, o interessante é que o cara era dono e mandava mesmo. Tipo assim, ali a marca dele acabou. Tem entendeu? Castor no Brasil? Não sei se tem Castor, mas que tinha o Castor no Bangu, tem. E pra fechar, 86, você que fez a pauta, vai ter uma reunião séria aí com o Anjo Caído sobre não ter o América, tá? Mas eu fiz isso, Aguiar, exatamente pra testar você, pra saber se você tá atento com a pauta e saber se você vai falar do time do seu chefe. Então, o América não é estádio, é uma arena. O estádio do América se chama Estádio Julite Coutinho. Ele é bem recente, Aguiar, ele é de 23 de janeiro de 2000, tem capacidade para 13.544 pessoas e fica ali na Avenida Cosmorana, em Mesquita, no Rio de Janeiro, não fica na capital do Rio. É um estádio que deve pegar fogo porque é o estádio do Anjo Caído. Não, então, e uma coisa importante que eu tava aqui, sabe quando você tá com uma palavra na cabeça e não lembra? O estádio do América é mais conhecido como Edson Passos. Eu lembro desse nome. Então é mais conhecido pelo Edson Passos. É isso aí, pelo menos agora, o 86 não vai sentar no tridente de novo. Tem um estádio também no Rio, a gente fazendo a pesquisa, tem um estádio, o Motorista FC, foi fundado em 21 de março de 1943, é um time que não está mais em atividade, mas o estádio deles, Carlos Gonçalves, tem capacidade aproximada de 1.500 pessoas em contraponto com o Maracanã. O que vocês acham disso aí? É um estádio varziano, com todo o romantismo da palavra, né? 1.500 pessoas não dá nem pra chamar de capacidade, né? O pessoal que fica em volta das linhas laterais já daria 1.500 pessoas. Cavou a jogada, Macalé. Tá no Pilão! Chegamos ao estado de Minas Gerais, que tem o famoso estádio do Pão de Queijo, não, mentira. É o estádio Governador Magalhães Pinto, que é mais conhecido como o famoso Mineirão, que é o estádio que acabou tendo até uma marca recente triste do futebol nacional, que foi a derrota do Brasil para a Alemanha por 7-1, que deixou todos nós com corações partidos. Podia ser o 7-1zão, né? Vamos rebatizar o estádio de Felipão, mas é um estádio assim, acho que tá aí entre o top 5 aí de estádios. É complicado fazer um top 5 assim, né, de cabeça, mas com certeza é um dos principais estádios do futebol brasileiro aí, estádio que é praticamente a casa de dois dos maiores clubes do Brasil, né, Atlético Mineiro e Cruzeiro, títulos, muita história, apesar que recentemente o Atlético Mineiro vai começar a mandar mais jogos no segundo estádio, mas ainda falando do Mineirão, é um estádio de 1965, ele tem aquele formato oval, redondo, podemos dizer, e já participou da Copa do Mundo 2014, como a gente comentou. O maior artilheiro do estádio é o Reinaldo, com 157 gols. Esse aqui é até digo que seja possível algum jogador que crie raízes aí no Cruzeiro ou no Atlético consiga chegar a essa marca, embora seja difícil aí, porque quando o cara começa a fazer muito gol hoje em dia, ele acaba indo jogar no futebol do exterior. O Reinaldo que ficou durante muito tempo sendo o principal artilheiro do Campeonato Brasileiro até o Edmundo quebrar o recorde dele, né? E uma única edição, você diz? É isso, em uma única edição. Exatamente. Aí depois, quando virou Era dos Pontos Corridos, que aí passou a ter mais jogos por edição, o Washington Coração Valente passou o Edmundo depois. O mérito do Edmundo foi ter feito um monte de gol em poucos jogos, né? Não eram 2 turnos que nem a gente tem hoje. Ele teve uma média próxima de um gol por partida. Se eu não me engano, acho que ele fez 27 gols em 28 jogos. Foi, uma média
alta. Assim, não é nem do tema do programa, mas só para pontuar, o Washington ele fez 34 gols, se eu não me engano, em 46 rodadas, porque tinham 24 times na edição, ele não chegou a jogar os 46 jogos, mas assim, tinha mais tempo para jogar e, consequentemente, a quantidade de gols subiu um pouco. O que eu quero falar mais do Mineirão é mais da minha infância, né? O Mineirão é um dos grandes estádios do país, né? Referência para o Atlético, né? Sem sombra de dúvida. Mas o que eu lembro, assim, quando a gente é moleque, né? A gente lembra mais assim dos fatos mais importantes, né? É difícil você lembrar que aquele estádio é o Mineirão que pertence ao Clube Atlético. Mas eu lembro de uma coisa muito interessante daquela época, que tinha um narrador que era Tá no Filó, e toda vez que eu lembro, era um narrador de Minas Gerais, então toda vez que eu lembro dessa narração, leva ao Mineirão, né? Bola atravessada, tá no Filó, Chicão! O Mineirão que, coitado, né? Assim, o estádio é um palco de dois grandes clubes do país, que infelizmente ficou marcado com a derrota do 7-1, que acho que isso que é aquela história do goleiro, né? O goleiro é mais lembrado pelo frango que pela grande defesa, né? É o que aconteceu com o Mineirão. O Mineirão, infelizmente, vai ficar para sempre com a marca do 7-1. Vocês concordam comigo? Infelizmente. Eu acho que o Mineirão foi o famoso boi de piranha, é o sacrifício para não ter algo pior, porque imagina o 7-1 sendo no Maracanã. Ah, cara, mas acho que é difícil prever, mas o 7-1... O Maracanã já tá acostumado com vexame, mano. O Mineirão não tava. A Copa de 50 foi no Maracanã, né? O Maracanaço. O Fluminense jogou a terceira divisão no Maracanã, pô. Outra curiosidade do estado de Minas Gerais, acho que, assim, popularmente falando, acho que o Mineirão é o estádio que tem uma tradição mais forte, assim, de comida particular, né? Que tem o famoso feijão tropeiro, que dizem que é uma das melhores refeições que você pode fazer no estádio de futebol e é parada obrigatória para quem vai no Mineirão, né? Provar essa iguaria da comida mineira servida no próprio estádio. Pô, deve ser um programaço. Você ir no Mineirão, ver lá uma partida de futebol, ainda degustar um feijão tropeiro. E tomando o licor de Pequi. Licor de Pequi. Eu passo que a Guiar nem sabe o que é feijão tropeiro. Eu sei o que é. Inclusive, quando você compra o feijão tropeiro lá pra comer lá no Mineirão, eles dão uma marmitex, garfo de plástico, faquinha. Ainda bem, né? Pra você não comer na mão. Não, porque se fosse no estado do Corinthians, ia ser da mão. Os caras não estão acostumados a usar essas coisas. Mas, então, o cara assiste o jogo comendo marmitex, mano. Muito sensacional. E você sabe, vão ter um programa falando do futebol paulista, mas o de Minas Gerais só perde para uma culinária, do Juveses da Rua Javari. Só perde para eles. Sabiam disso? Não. Na verdade, você vai guardar essa informação aí para quando a gente falar do estado de São Paulo, para segurar a audiência. Combinado, Aguiar? Não, sim, mas eu só queria falar que só perde pra Rua Javari. O Aguiar é o famoso cara que ele fala assim, eu não vou dar spoiler, mas o cara morre no final. Isso mesmo. Tá no Filó, Chicão! Outro estádio importante de Minas Gerais, o Aguiar, não tão importante quanto o Mineirão, que é famoso, que é o quinto maior estádio do Brasil, mas também temos o estádio Raimundo Sampaio, mais conhecido como Estádio Independência, que ele fica lá no bairro do Horto, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e foi inaugurado em 1950 para a Copa do Mundo realizada no Brasil. E ele teve algumas reformas de modernização e se tornou a Arena Independência em 2012. Ele pertenceu no passado ao time chamado 7 de Setembro Futebol Clube, por isso que o nome do estádio chama Independência 7 de Setembro, Independência ou Morte, você que faltou na aula de história, viu, Aguiar? Foi bom você ter falado. Não sei se o Caissara sabe, você também é 86, mas a maior zebra da história de Copa do Mundo, isso não é eu falando, é a FIFA que julga isso como a maior zebra, foi na Copa de 1950 aqui no Brasil, Inglaterra 0, Estados Unidos 1, e essa partida foi disputada no Independência, entendeu? Muito icônico isso aí que você tá falando aqui. O colonizado jogando contra a Metrópole vence de 1-0 no estádio chamado Independência. Isso aí podia virar um filme. Não, e virou Não, mas tem um filme desse jogo. Tem um filme contando a história só desse jogo. Porque pros americanos, né, lá o pessoal dos Estados Unidos, o maior feito da história esportiva dos Estados Unidos foi essa vitória em cima da Inglaterra. E retrocedendo também, Aguiar, eu falei, né, a colônia, que é os Estados Unidos, contra a Metrópole, Inglaterra, jogando no estádio Independência, né, Independência da colônia, sendo que eles venceram no futebol que foi inventado pela Inglaterra, né, mais icônico ainda. E tem, assim, só para complementar,
umas histórias em volta dessa partida, que é assim, quando houve o sorteio da Copa e a Inglaterra ficou sabendo que ia cair na chave dos Estados Unidos, os ingleses já saíram contando com 3 pontos no grupo, tá lá, já tem 3 pontos garantidos, porque quando a seleção inglesa, no sorteio da Copa, viu que os Estados Unidos já estavam na chave, eles já contaram com 3 pontos, os jornais, sabe, assim, as tabelas já davam 3 pontos para a Inglaterra, entendeu? Lá, os jornais da Inglaterra. Aí, um dia antes do jogo, o que os ingleses fizeram? Vamos fazer o seguinte, vamos oferecer um jantar, porque com certeza a goleada vai ser muito grande, e vai ser tão grande a humilhação, que então vamos convidar toda a delegação dos Estados Unidos para jantar com a gente e tal, né? Para mostrar que há uma parceria, né? Há uma amizade entre os dois países, está entendendo? Só que aí, né, naquele jantar, o pessoal da Inglaterra extrapolou, não, que não vê se a gente não humilha vocês, que vão ganhar de pouco, sabe? Essas histórias assim. O Aguiar fala com propriedade de quem estava presente. Mas eu assisti o filme, por isso que eu tô falando, entendeu? Mas assim, o jornalista da época, foi um jantar acompanhado pelo jornalista. A Inglaterra realmente quis se aparecer em cima da história, sabe? Tipo assim, que nós vamos detonar, que nós vamos fazer isso, que nós vamos fazer aquilo. E aí, inclusive esse 1-0, se eu não me engano, é isso mesmo, 1-0 foi construído esse placar no primeiro tempo ainda, entendeu? Daí os Estados Unidos passou praticamente aí, vamos dizer, aí, quase 60 minutos se defendendo e conseguiu o placar de 1-0 e ganhar os 3 pontos, que foi, então, além da maior zebra, foi a maior vergonha do futebol inglês, né? Até aquele momento, que depois se passaram 3, 4 Copas, né? 54, 58 e 62 isso. A Inglaterra não conseguia ganhar a Copa, aí teve a Copa de 66, que falaram que se a Inglaterra não ganhasse a Copa de 66, ia ser a maior vergonha do futebol para quem inventou o futebol, entendeu? Então, os ingleses ficam com esse papinho aí de inventou o futebol e bibibi, bababá, e foi eliminado pra Croácia esses dias aí na semifinal. Os caras, vergonha atrás de vergonha. Fora que 66 foi roubado pra caramba, né? Porque se tivesse o VAR lá, eles não teriam ganhado, não. Exatamente. O inglês fica tomando chá das 5, fica falando um monte de coisa. Tem aquela rainha lá que dizem que é só pra decoração, mas ela sim deve ter assistido todas as Copas do Mundo. Presencialmente, com todo respeito à Rainha Elizabeth, que deve ser uma pessoa muito boa, mas pra quem manja de história, Robespierre manda um salve aí pra todos os reis do mundo. Nossa. Esse é o único rei que não tem a cabeça cortada é o Rei Pelé. Tá no Fila, Chicão! Aguiar 86, acho que a gente se empolgou, falou bastante dos estádios, a gente deixou o programa um pouco longo, então a gente vai fazer um intervalo aqui, né? É futebol, então tem o show do intervalo, que a gente vai voltar pro segundo tempo dos estádios no Brasil. E enquanto isso, você pode mandar sua mensagem aí com algumas informações sobre estádios que você gostaria que a gente abordasse num próximo programa. Mas antes, no show do intervalo, né, nesse ato que a gente vai fazer, tem um momento que o Aguiar vai trazer informações direto do submundo, do Anjo Caído. Aguiar, como que tá as coisas por aí? Já a autoridade máxima, né, o Anjo Caído vai se pronunciar, tá? Eu tô por enquanto sendo só o porta-voz, ele vai falar, não imitando, mas seguindo o exemplo do governador de São Paulo. Lá também vai ter fases para a liberação da quarentena, então ele vai começar a falar dessas fases da quarentena com exclusividade. Bom, acho que foi importante a gente falar sobre os estádios do Brasil, né? Alguns aqui mais da região sul e sudeste. Importante também falar para quem está escutando que a gente aqui de São Paulo, então a gente tem uma facilidade maior em falar o que está próximo da gente aí, mas é importante que a gente fale de todos os estádios do Brasil e que as pessoas também possam mandar e-mail para a gente, né, Kaysar Aguiar? Posso mandar e-mail, posso mandar comentários falando sobre os estádios, alguma informação importante. Lembrando que, assim, a gente, por mais que nós sejamos aqui de São Paulo e tal, a gente tem um apreço e um carinho por todos os estados do Brasil. Não tem dessa de tem estádio melhor, não tem estádio de sul é meu país, de separar, porque se a gente vai afundar todo mundo junto. Mas, então aí, galera aí do Dibrada, seguindo, né, os protocolos de segurança aí com a pandemia, imitando o nosso governador Dória, o Anjo Caído vai anunciar o que vai poder e não para os aliados, né, vamos dizer assim, para o submundo, né? Qual seria a melhor palavra, hein, Kaysara? É isso mesmo, submundo? Então, Aguiar, submundo é um bom nome, eu diria. Aí também, então tá bom, então vamos lá, pronunciamento agora do nosso Anjo Caído, o ser celestial mais importante do programa.
Ô Aguiar, eu só tenho uma pergunta pra fazer. O anjo caído entra no seu corpo? Vocês têm uma troca? Como que é essa relação de vocês aí? E tem outra coisa também, Aguiar. Você fica deixando o anjo caído entrar no seu corpo, as igrejas estão fechadas. A Universal, se eu não me engano, está fechada. Se não está, deveria estar. Como que você vai fazer pra tirar ele do seu corpo depois? Não, ele só entra no corpo de quem dá permissão. Eu não faço isso, eu sou só o porta-voz, eu sou funcionário. É igual, vocês não assistem Sobrenatural, mas eles não entram sem permissão. Como você 86, como o Caissara, dão permissão a todo momento ele entrar, por isso que ele entra com mais facilidade de vocês. Entendeu? Quero deixar isso bem claro, entendeu? Ele, como anjo, ele não entra sem permissão. É isso que eu quero dizer, entendeu? E eu quero deixar outra coisa bem clara para os ouvintes de Brada. Ele vai se pronunciar, e não é através de mim, não. É ele mesmo, o ser celestial, vai se pronunciar. Boa noite a todos. Vamos aqui anunciar a fase 666 da pandemia. Alguns protocolos vão ser liberados. Eu estou de máscara, não uso álcool, porque se eu passar álcool na mão vai criar fogo. Vocês entendem, né? Não dá pra passar álcool, então eu só uso máscara. Vamos lá, vamos para os novos protocolos dos meus seguidores, o que pode e o que não pode agora que vai ser liberado nessa, vamos dizer assim, nesse afrouxamento da pandemia. Caissara, eu sei que você vai gostar dessa informação. Inferninhos estão liberados a partir de agora, tá bom? Deixar bem avisado pra você. Bares liberado, bebida liberado, tá tudo liberado daqui pra frente. Agora também vai ter, as torcidas também devem ter uns critérios pra ser liberado. Por exemplo, corintianos alfabetizados não poderão andar, entendeu? Também serve para os flamenguistas, entendeu? São Paulinos, quem nunca viu a Copa do Brasil, também não pode, não tá liberado pra andar, tá? Santistas abaixo de 40 anos também vão poder andar na pandemia. E para fechar, e acho muito importante também, torcedores cariocas de times que nunca caíram para a segunda divisão vão poder circular pela cidade, e times de São Paulo tem mundial também vão poder circular, ou seja, tem um time da torcida aí que não tem mundial, não vai poder circular aqui pelas ruas de São Paulo. Ou seja, então, esse por enquanto é a primeira fase da fase 666. Quem sabe daqui a vamos fazer um teste aí de alguns dias, vai ser liberado conforme o avanço da doença ou não, tá bom? E volto a falar, eu sou independente, não faço parte da atual presidência do país. Não adianta insistir, não adianta ficar xingando aí no podcast. Eu sou independente, não faço parte da atual administração política do país. Muito obrigado aos meus seguidores. Todo mundo fique em paz, não. Fica todo mundo. Fiquem comigo. Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana,